Aqui reunidos, ó Deus, nós o fazemos por causa de nossa confiança em Ti. Pela confiança que temos que assistes ao nosso culto, ouves o nosso canto, a nossa oração, recebes a nossa adoração. Assim o fazemos, Pai, na confiança também de que quando nós cultuamos a Ti, o Senhor nos responde às nossas perguntas, nos faz desafios, o Senhor nos molda. É por isso que nós te cultuamos nesta manhã. Em nome de Jesus te oferecemos este culto. Amém. Os irmãos mais atentos, e todos aqui são muito atentos, já observaram que a coluna esquerda do nosso boletim sofreu uma ligeira alteração. Há uma informação que era a relação aos nossos missionários que saiu da página primeira e foi para a última. E na primeira entraram alguns outros nomes. Basicamente, quero fazer esse destaque, é que agora, segunda, terça, quinta, não quarta, como está aí por equívoco, e sexta, nós teremos pastores de plantão na igreja. Nos horários aí indicados, de 6:30 da noite às 9:30 da noite. Nosso desejo é o seguinte: qualquer pessoa da igreja ou fora da igreja que tenha alguma necessidade, que quer ter um instante de oração com um pastor, quer ser orientado por ele, mesmo sem ter marcado, poderá vir. Não precisa marcar, terá que esperar se tiver alguém já antes. Então, na segunda-feira, estará de plantão o pastor Davi Mateus, na terça, o pastor José Maurício, na quinta, o pastor Alcenir, e na sexta, um outro pastor que vai ser em forma de rodízio, porque já temos vários conosco. Nessa próxima sexta será o pastor José Maurício. Então, eu quero que, ao lhe dar essa notícia, dizer que é um serviço que a igreja está oferecendo a cada um de nós, para você comunicar a outras pessoas, caso desejem, 6:30 às 9:30, na sala do pastor José Maurício. Vamos ter esse, então, plantão de pastores. Esperamos que isso venha a ser muito útil, muito abençoador para os irmãos. Estamos nos aproximando, hoje, então, é o último dia para a sua inscrição para o jantar da quarta-feira. Para participar do culto, não é preciso que se faça inscrição. Para participar do jantar, é necessário, pelas razões que já tenho aqui apresentado, de boa organização do evento naquele instante. Também, as inscrições ainda estão abertas para o nosso retiro em Mendes, as datas estão indicadas, as informações também, e você não deve deixar para a última hora, porque já temos um número bastante grande de pessoas inscritas, e daqui a pouco talvez tenhamos que encerrar completamente as inscrições. Ficamos felizes com a resposta que os irmãos têm dado, têm oferecido de participação na vida da igreja. Quero só chamar a atenção para o anúncio número 2 da página 4 de nossa jornada. Estamos nos aproximando do fim de nossa sexta jornada. Vamos agora então para a sétima, que começa no dia 1º, uma terça-feira. Queremos estimular você que leu. Vamos fazer uma entrega dos certificados, de um brinde também a quem terminou, por isso aí esse pedido de você se comunicar com a secretaria. E vamos começar a nossa sétima jornada. Eu sei que há pessoas na sétima, mas se você vai começar a primeira, ótimo. O importante é que você comece e termine. A última informação que eu quero trazer
é sobre o CD missionário da irmã Dilma. Lembrando que todas as receitas provenientes das vendas desse CD serão destinadas ao nosso Fundo de Ação Missionária, para o sustento de missionários. Pouco abaixo também tem uma outra informação que diz respeito a visitas. Se você ou alguém de sua família precisa ser visitado pelo pastor Zé Maurício, para alguém da igreja, por alguém da equipe que aqui está, há um formulário específico que nós preparamos para facilitar, não é para dificultar, é para facilitar. Você vê que uma pessoa está em dificuldade, não tem vindo, seria bom que ela fosse visitada, às vezes até já foi, você não sabe, você pode preencher essa ficha. Alguém da sua família que precisa, um vizinho que precise, não importa. Há uma ficha amarela, o pastor Zé Maurício está com ela ali, então, você pode pegar com ele ou no balcão, preencher, e em seguida vamos procurar atender então a essa necessidade, a esta demanda. São essas poucas, portanto, as informações que temos para este momento. As demais estão no boletim da igreja. Os ensaios vão ver, né? Como é que vão os ensaios do Cantando Natal? Retomando firmes? Firmes. E querendo ainda que tenham outros participantes. Hoje à noite nós vamos cantar uma música do Cantando Natal. Mas não deixe para fazer essa inscrição, para participar do coro, em cima da hora. Nesse mês, nós só teremos 2 finais de semana de ensaio. Final de semana que vem, nós temos nosso congresso de música. Se você também não fez a inscrição, faça, porque eu preciso saber quantas pessoas vão almoçar aqui, senão vai ficar difícil, né? Eu preparo 30 almoços e aparecem 40. 40 vão ter que almoçar em outro lugar. Então, você faça a inscrição, os folders estão lá embaixo, os panfletos estão lá embaixo, procure e faça a inscrição hoje. Eu preciso saber hoje a quantidade de pessoas. Não deixe de fazer essa inscrição hoje. E o Cantando Natal, nós estamos aí. Final de semana agora nós não teremos ensaio, por motivos do congresso, mas no outro final de semana teremos ensaio. Teremos também um outro recesso por causa do retiro da igreja. E aí chegamos ao final do mês de novembro. E aí já estamos no Cantando Natal. Então, para os irmãos verem, nós estamos com poucas datas de ensaio. Então não deixe para chegar em dezembro, que aí você vai ter muito material para trabalhar, para aprender. Então, faça sua participação, participe agora, fale comigo, procure partitura comigo, kit de ensaio, agora, e comece a participar desde já. A irmã Aide tem uma informação ligada ao ministério com adolescentes. Dia 30 de novembro, nós teremos aqui na igreja o aniversário coletivo de 15 anos. De todas as meninas que fizeram aniversário de 15 anos esse ano. E nós estamos montando a programação e algumas adolescentes já se inscreveram. Então, se você tem uma neta, filha ou adolescente aqui da igreja que fez 15 anos esse ano, conversa com a gente que a gente pode incluir nessa programação. Hoje, às 18 horas, terá uma reunião com a irmã Ana Lúcia, com os pais e mães, né, de adolescentes que fizeram 15 anos neste ano. A igreja toda está convidada, ainda não temos o horário certo, mas marca na sua agenda, 30 de novembro à noite, já tem programação garantida. Quero convidar a que venha aqui à frente algum irmão ou irmã que completou anos de nascimento, ou casamento, ou batismo. Esse convite é estendido a membro da igreja, não membro da igreja. Esta é a hora de agradecermos a Deus pela vitória de mais um ano em alguma área da sua vida. Seis anos. Logo, fica evidente que não é de nascimento, embora não seja tão longe assim, né? De casamento. Há mais alguém? Aniversariante? Quero também que fiquem de pé, se houver aquele ou aquela que pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira vez, está participando conosco do culto. Se houver, e há. Se vão ficar em pé, eu não sei, mas que há. Bem-vinda a senhora. Bem-vinda também a senhora. Temos aí várias pessoas, são muito bem-vindas todas.
Todas. E bem-vindo também ao senhor, ok? Possam ter bons momentos conosco hoje aqui, que sejam esses instantes de Jesus Cristo na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a vida da irmã Bernadette Conceição, pela sua vida em Cristo e com Cristo. Certamente isso espelhando também as nossas próprias vidas. Obrigado a Deus pela vida da irmã Maria Bernadette. Obrigado ao Senhor pelo aniversário de batismo dela, desse testemunho que ela deu publicamente daquilo que Deus fez e tem feito desde então na sua vida. Que o Senhor continue a abençoá-la, bem como ao João, bem como ao Henrique, que essa família possa ser abençoada por ti, que esse casamento de 6 anos possa ainda ter muitos outros anos. É o que nós, Senhor, te rogamos. E também é isso que nós te agradecemos ao te oferecermos a nossa gratidão e o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3, versículo 2, foi o versículo que nós decoramos essa semana. Missão cumprida, nós partimos agora para o 43º versículo. Nós temos o alvo de decorar 52 versículos até o final deste ano. Eu espero que um grande número de nossa membresia esteja caminhando juntos, né, nesse objetivo, porque nós vamos ver, inclusive, na ordem de culto desta manhã, que existe um versículo que nós já decoramos. Então, quando eu bati o olho, eu falei, opa, esse daqui eu já sei de cor. Então, é muito útil para a nossa vida diária e prática nós termos a palavra de Deus guardada no nosso coração, para nos momentos de dificuldade, em que nós não estamos com a nossa Bíblia à mão, nos vem à mente o versículo, o texto, uma passagem bíblica que nos ajuda no nosso dia a dia. Vamos cantar agora firmes na promessa, as promessas do nosso Deus que nós temos, né, conhecido e tem se feito presente nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com toda a empolgação esse hino que fala das promessas que Deus tem feito em nossas vidas. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre.
Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos seus gritos de socorro. É verdade, grandioso Deus, nós confiamos em Ti e nós olhamos, ó Deus, para os Teus servos, servos do passado, Abraão, Jacó, Isaac, Davi. Nós vemos que todos os Teus servos, ó Pai, nenhum deles foi decepcionado. Tu cumpriste, ó Pai, exatamente o que prometeste a cada um deles, ó Pai. Quando nós olhamos para as nossas vidas, também percebemos a Tua presença, ó Pai, em cada detalhe, em cada instante, ó Pai, pelos quais nós passamos, ó Pai. Ó Deus, por isso nós confiamos em Ti e abrimos o nosso coração nessa manhã, confessando e confirmando, ratificando, ó Pai, esta confiança que temos em Ti, independente da situação em que estejamos passando, ó Pai. Seja ela de alegria, seja ela de dificuldade, nós sabemos e temos certeza, confiados na Tua palavra, ó Pai, confiados nas Tuas promessas, que Tu estás cuidando de cada um de nós. Ó Deus, venha falar aos nossos corações nesta manhã, porque precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ó Pai, ouvir aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós. É em nome do Teu Filho amado Jesus que nós choramos. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor.
valeu a pena ensaiar, não é isso? Sofreram, imagino, repetiram, mas, graças a Deus, ficou muito bonito. Esse salmo que nós vamos ler agora, uma coletânea dos salmos 22, 25, 64, 43, nos falam de uma realidade, de uma fé. O salmista aqui afirma, então, que quando ele olhava para a história do seu povo, ele percebia que aquele seu povo, no caso o povo de Israel, tinha posto a sua confiança em Deus e tinha valido a pena. O resumo é exatamente este. Quando hoje nós lemos esse salmo e vemos então a vida do salmista aqui presente, também observamos que valeu a pena. Eu gosto de pensar, e é uma imagem poética, no sentido de que não sabemos como será no céu a nossa vida organizada. Mas gosto de pensar que a igreja é formada por aqueles que antes de Cristo até creram como Abraão, e isso lhe foi imputado por justificação. Ao tempo de Cristo, depois de Cristo, no nosso tempo, no tempo que ainda virá, estará reunida então. E no céu, então, reunida esta igreja de milhões de pessoas, também vão louvar a Deus, porque entenderão esses crentes, nós ali, que também valeu a pena pôr em Deus a nossa confiança. Cultuar é precisamente afirmar isso. Pode parecer uma frase um pouco pragmática demais, objetiva demais, valeu a pena, mas há momentos em nossas vidas que precisamos reafirmar para nós mesmos que vale a pena. E de fato, vale. A Bíblia está cheia de expressões como estas, que afirmam exatamente esta realidade. Deus é aquele que nos ouve. Então o poeta termina assim: então irei ao altar de Deus, a Deus a fonte da minha plena alegria. Uma das possibilidades, então, é esta, de interpretação deste verso final, é que, em função de tudo aquilo que Deus me tem feito, diz o salmista, eu vou ao altar. Ir ao altar significa, nesse texto aqui, levar a minha oferta. Eu não vou, porque se eu for, Deus vai me ouvir. Eu vou, porque Deus me ouviu. Eu não vou, porque se eu for, Deus vai me abençoar. Eu vou, porque Deus já me abençoou. Essa história aqui do Salmo. Eu sempre tenho insistido nesse ponto. A nossa fidelidade a Deus é filha da gratidão. Não pode ser de modo nenhum filha de uma espera de que Deus vai ser fiel conosco, porque Deus já é fiel conosco. Até quando nós não somos. Porque a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Porque se dependesse, seria uma troca desigual e nós receberíamos como injusta. Mas é fidelidade de graça, baseada
na graça. Por isso esse texto é muito querido ao nosso coração e nós vamos ler agora e vamos cantar. Vamos cantar a primeira e a segunda estrofes. Os irmãos não trarão os seus dízimos durante este canto. Eu farei um intervalo. Depois, então, quando cantarmos a última estrofe, o irmão se levantará e trará o seu dízimo e a sua oferta. Leamos, então. Senhor, em Ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a Ti e foram libertos. Em Ti confiaram e não se decepcionaram. Envia a Tua luz e a Tua verdade. Nós iremos agora ouvir brevemente o relato da irmã Priscila sobre o ministério que ela desenvolveu durante um ano em Salvador. E eu vou perguntar a ela o que eu perguntei hoje no rádio, especificamente o seguinte, Priscila: nós, em qualquer fase da nossa vida, especialmente adolescentes e jovens, devemos nos perguntar o que fazer de nossa vida, como a tornaremos relevante, que caminho nós seguiremos, onde, enfim, nós serviremos ao Senhor. E você parou um ano na sua vida, na vida profissional, se dedicou especificamente a esse trabalho lá. Então eu quero que você explique sinteticamente o que foi esse trabalho e se de fato valeu a pena, se você pode dizer também que a sua fé Deus contemplou, como cantamos agora. O culto está falando bastante sobre confiança em Deus, né? E eu sempre lembro muito desse ano que eu passei em Maceió e realmente Deus contempla a nossa fé, porque foi um passo de fé que eu dei e Deus me sustentou em todos os sentidos. Eu estava aqui lembrando o que a gente fez com os estudantes, né? Algumas coisas e
Deus tem me tocado muito sobre o livro de Efésios, e Paulo vai falando sobre várias coisas. Ele fala assim que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as da terra tanto as do céu como as da terra. E esse texto Deus tem usado muito para tocar meu coração, porque a gente começa a pensar em toda a história da humanidade, em tudo que Deus está fazendo, e vendo que Deus está agindo para que todas as coisas venham a convergir na pessoa de Jesus Cristo. E esse tempo em Maceió, ele foi um tempo de relembrar esses propósitos, do propósito que Deus tem para a gente, de ter uma vida abundante, uma vida com o propósito dele, e do propósito que Deus tem para toda a humanidade, que é fazer com que todas as coisas deem glória e honra a Cristo Jesus. E a gente pôde ver muito isso. E sobre essa questão da confiança e do passo de fé, eu queria aproveitar para agradecer a igreja, pastor, porque quando eu dei esse passo de fé, eu saí do meu trabalho, trabalhava com moda, para virar missionária, e eu falei, gente, como é que vai ser agora, né? Que eu vou para Maceió, como é que vai ser para me sustentar? E eu vim falar com o pastor Israel, com o pessoal da igreja, porque eu trabalho com uma organização missionária e a gente tem parceiros. E a igreja até me surpreendi, assim, porque eu não estava nem esperando essa bênção tão grande, mas a igreja foi minha mantenedora, minha sustentadora, não só espiritualmente como financeiramente, e foi muito bom poder contar com esse apoio mensal, seguro, tão certo assim de que Deus estava trabalhando e abençoando a minha vida através dessa igreja. Então eu queria agradecer. Deus ama o que dá com alegria, eu sei que Ele vai retribuir muito mais. Então você conclui que valeu a pena esse tempo lá? Muito. Apesar de estar agora desempregada. É verdade. Ela trabalha com moda, ela fez faculdade de moda. Pode negócio desse? Faculdade de moda. Excelente faculdade, excelente aluna. É só para mostrar como hoje há tanta diversidade, né? Que a gente, anteriormente, eu era engenheiro, advogado, ou médico, ou professor, né? Agora é uma variedade, moda é uma delas. E ela se dividia entre a moda e a filosofia. É verdade. Eu trago esse testemunho só para mostrar como, em meio às nossas carreiras e escolhas, sejam quais forem, é ali que Deus nos quer e é a partir dali que Deus nos chama. Obrigado, Priscila, por esse convite à nossa reflexão, à dedicação. Vamos cantar então a estrofe última deste hino. E agora então, enquanto nós cantamos, vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas. Os irmãos então venham pela ala centro-esquerda e voltem pelo lado bem perto da parede, idem aqui para que todos possam voltar tranquilamente enquanto trazem seus dízimos e suas ofertas. Casal Matos, irmã Zeli, que completou o aniversário semana passada, pode então levar estas salvas. Vamos prosseguir cultuando ao nosso Deus, reconhecendo que Ele é o dono de tudo aquilo que nós temos, que este é o melhor desafio que podemos ouvir, de sermos fiéis a Ele, devolvendo a Ele aquilo que é dele.
Meus irmãos, o versículo que nós temos como missão decorar nessa semana, que se encontra em Daniel 9:18, diz: Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedido por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Vamos lê-lo todos juntos? Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva ao teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Daniel. E um versículo que nós já decoramos nessa nossa jornada, lá de Hebreus 4, versículo 16, diz: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos falar também todos juntos, lendo aqueles que não decoraram e sem ler aqueles que já decoraram. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu observei que muitos, Hebreus 4:16, observei que muitos dos nossos irmãos decoraram e recitaram sem olhar para o nosso programa de culto. E agora, meus irmãos, nós vamos cantar, Deus de promessas. E uma das estrofes, a última estrofe, diz: Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus de promessas, promessas que têm se confirmado nas nossas vidas. Nesse momento, nós vamos colocar diante de Deus as nossas aflições, os nossos agradecimentos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Ao longo do cântico, pastor José Maurício, pastor Israel, eu estaremos aqui à frente para recepcioná-lo, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se levantar, se você quiser se ajoelhar, você pode se manifestar diante de Deus neste momento da maneira que você achar apropriada. Mas não deixe de colocar diante desse Deus do impossível aquilo que você traz dentro do seu coração, aquela preocupação, aquele desafio que você tem. Confie em Deus, coloque diante dele, porque ele está com as mãos estendidas, pronto para nos receber. Vamos cantar e você se manifeste da maneira que você achar melhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus
sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Deus sei quem luta por mim. Teus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu queria deixar com os irmãos também um pedido de oração em favor do nosso irmão Walter do Amaral Silveira. Liguei para a esposa dele anteontem e ela me disse que o estado dele é bastante delicado. Devemos então estar orando para que Deus possa, neste momento tão difícil, reverter aquele quadro. Ele está inconsciente já há 5 dias, monitorado por vários aparelhos, está internado ali no pronto-socorro da Lagoa, na UTI, não está podendo receber visitas. E a sua esposa me disse que então só Deus pode reverter uma situação como essa. Mas o nosso Deus é um Deus de promessas, um Deus que pode fazer todas as coisas. E a nossa oração deve ser então que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver, porque Deus sabe o que é melhor na vida de cada uma pessoa, né? Então vamos estar orando pela vida do nosso irmão Walter e também pela vida de outros irmãos e irmãs de nossa igreja também que estão atravessando momentos de dificuldade na área da saúde e em outras áreas também. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso querido Pai, nós estamos nesta hora na Tua presença, Senhor, os nossos corações contritos, mas também estamos com os nossos corações alegres, porque apesar das lutas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, Tu és um Deus que nunca falha, um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que nos acolhe e que nos acode nas horas difíceis da nossa jornada. Podemos derramar lágrimas, sim, ó Deus, na Tua presença, mas a certeza de que elas são recolhidas por Ti, e de que Tu olhas para os nossos corações e interpretas, ó Deus, os nossos sentimentos que estão no mais profundo do nosso coração. E eu Te peço que Tu abençoes a esses irmãos e irmãs que estão de pé, outros que estão aqui à frente, alguns com seus olhos umedecidos, outros quebrantados, alguns que estão, ó Deus, vivendo problemas de saúde no lar, na família, como a família do irmão Walter e outros irmãos.
nós te suplicamos, ó Deus, a bênção da cura para os enfermos. Pedimos, ó Deus, que tu abençoes também aqueles que estão desempregados, precisando ganhar o seu pão cotidiano, que tu abras, ó Deus, uma porta de trabalho para que os teus filhos e as suas filhas possam ganhar o seu pão condignamente. Aqueles que estão atravessando problemas no seu lar, ó Deus, de desunião, às vezes algum lar que esteja se dividindo, ó Pai, nós suplicamos a tua graça, a bênção da união, da comunhão, do entendimento. Aquelas pessoas que estão vivendo dramas familiares com os filhos, fora do Evangelho, pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor, aqueles que têm pedido por seus familiares que ainda não conhecem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, ó Deus, salva os nossos familiares, ó Deus, porque nós confiamos em Ti e nós queremos vê-los, ó Deus, como nós também, com alegria, vivendo uma vida na Tua presença. Ó Deus, nós te suplicamos que nesta manhã o Teu Espírito nos envolva de tal maneira que nós saiamos daqui, ó Deus, com os nossos corações mudados, quebrantados por tudo aquilo que temos visto, que temos ouvido e que ainda ouviremos na Tua presença nesta manhã. Abençoa o pastor Israel na transmissão da mensagem, que ele seja portador fiel da Tua palavra e que Tu realmente fales ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir. Esta é a oração que nós fazemos, ó Deus, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando alguém olhar pra
quando alguém olhar para mim, eu quero que veja Jesus Cristo. Eu espero que também essa seja a sua oração. Oração perigosa, oração difícil, porque nós sabemos como era Cristo. Especialmente nos relacionamentos. Como ele reagia quando era atacado, por exemplo. Eu quero ser como Cristo, eu quero que olhem para mim e vejam Cristo. Seja esta a sua petição, seja esse o seu compromisso. Há um mês eu li para os irmãos o seguinte texto, Êxodo capítulo 13, versos 17 a 22, que eu lhe peço a abrir a sua Bíblia para me acompanhar outra vez. Eu disse há um mês, então, como esse texto nos mostra, que a vida não é fácil. E eu usei a imagem da mala de viagem. A mala da viagem de nossa vida não é leve. Só na novela e no filme que é leve. Mas lá também ninguém abre porta com chave. As casas nunca estão trancadas. Mas eu sei que a sua está. Eu disse também que a vida é feita sendo feita, é uma caminhada. Temos que fazê-la. Foi a primeira parte da mensagem. Inacabada. Alguém disse que era uma mensagem pessimista. Não, inacabada. Vamos completá-la, então, hoje. O texto é este que eu vou ler mais uma vez, para o irmão acompanhar, Êxodo capítulo 13, versos 17 e subsequentes. Quando o rei deixou que o povo israelita saísse do Egito, Deus não os levou pelo caminho que vai pelo país dos filisteus, embora fosse o mais curto. Deus pensou assim: não quero que os israelitas mudem de ideia e voltem para o Egito quando virem o que terão de guerrear. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo caminho do deserto, na direção do Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito armados para guerrear. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito: quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor Deus ia na frente deles numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, o Senhor Deus ia frente a eles numa coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna de fogo sempre ia adiante deles durante a noite. Quero nesta manhã, então, trazer mais algumas lições que esse texto brilhantemente nos traz. Especialmente porque, como eu comecei a mensagem anterior, seria perfeito se a vida fosse perfeita. Mas não é. Lemos então no verso 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. A rota da liberdade incluía o perigo
do deserto. Não dava para acampar em Etã sem que se saísse de Sucote. Não dá para se fugir de uma prisão sem que se cave um túnel longo, insalubre, incerto, inseguro. Não dá para sair de um oásis sem que se caminhe pelo deserto. O faraó Sete I, que viveu no século 13 a.C. e talvez tenha sido contemporâneo de Moisés, escreveu o seguinte sobre o deserto: como é penoso o caminho que não tem água! Como se poderá caminhar por ele quando a garganta está seca? Quem extinguirá a sua sede? A terra está longe, o deserto é largo. O homem que tem sede no cimo das colinas, lamenta-se. Tomando o deserto, portanto, na sua dimensão simbólica, a pergunta é: não dá em nossa caminhada para evitar o deserto? Daria, se nós não precisássemos aprender a atravessá-lo. Como a vida é dura, o deserto nos ensina a atravessar a vida. A vida é dura por causa de nossos corpos que não resistem às bactérias e aos vírus, e ficamos doentes. A vida é dura por causa de nossas heranças, sejam elas genéticas, patrimoniais, isto é, os que não têm herança patrimonial, ou mesmo psicológica, emocional. A vida é dura por causa de nossas escolhas, particularmente as escolhas erradas. A vida é dura por causa das escolhas dos outros, especialmente aquelas erradas que nos alcançam. A vida é dura por causa de nossos pecados, especialmente aqueles cujas consequências conhecemos. A vida é dura por causa dos pecados dos outros, particularmente aqueles que se traduzem em criminalidade, corrupção e crueldade. Então, porque a vida é dura, o deserto é necessário. É por isso, então, que Deus leva o seu povo para o deserto, mesmo sob protesto desse povo. As aplicações são imensas aqui, especialmente para nós pais. Como a vida é dura, procuramos torná-la mais e mais, cada vez mais e mais fácil para os nossos filhos. Como se a vida fosse dourada e não fosse difícil. Como se quiséssemos evitar que eles não experimentassem a dureza da vida. É um erro que nós cometemos. Por amor, é verdade, mas um erro. É possível que, nesse momento, alguns estejam exatamente no centro do deserto. E talvez nesta hora, então, quem assim se encontre, se ache abandonado por Deus. Mas Deus não tem esse verbo abandonar no seu dicionário. Não se pergunte por que está no deserto, que não fará grande diferença. Mas ocupe-se em como sair do deserto. Em como, então, voltará à terra. A informação que temos aqui nesse texto
é que o povo acampou junto ao deserto. A imagem que eu faço é a seguinte: Moisés conduziu o povo por uma rota, aquilo que o faraó ali chamou de terra, achou um lugar, uma estação, digamos assim, a última parada, de frente para o deserto. Como dizer, antes de atravessar o deserto, gente, você vai ver o que é que o espera. Ele acampou. Ali ficaram talvez dias, como que enfrentando o inimigo, conhecendo o adversário, mirando a adversidade que se avizinhava. O povo foi colocado ali para escutar o tropel das tropas de elite do arrependido e furioso faraó, que já levantavam poeira. O povo foi colocado ali para fazer uma escolha: dispersar-se na luta pela sobrevivência, ou ficar firme, ouvindo a voz de Deus dizendo: dize ao povo de Israel que marche. E o povo sabia que depois do deserto tinha o Mar Vermelho. O povo foi colocado ali, penso eu também, para parar de correr. Vocês vieram aqui apressadamente, com medo do faraó e seu exército. Agora é hora de parar. Agora é hora de pensar na escolha que fizeram, na libertação que receberam. É tempo de se assentar. É tempo de vocês saberem quem Deus é. Porque nós, para darmos passos importantes na vida, precisamos estar preparados. Queremos um emprego, queremos um casamento, queremos uma família, mas muitas vezes o passo seguinte não acontece. Talvez, se Deus nos permitisse dar o próximo passo, seria um desastre. Como seria para os israelitas, se Deus o sabia? O povo não estava pronto para chegar à terra prometida, como às vezes nós não estamos. É isso que o deserto nos ensina. Não queremos ser ensinados no deserto, Silas. Queremos cair fora dele o mais rápido possível. Deus não é Deus de alianças, Deus de promessas. Por que nos deixa no deserto? Exatamente porque é um Deus de aliança e um Deus de promessas. O deserto há que ser para nós uma experiência desafiadora, sim, mas uma experiência formadora de nosso caráter cristão. Em segundo lugar, nós temos aqui uma história que, como eu disse, aparentemente está fora de lugar. A história vem sendo contada e, de repente, há um flashback e se lembram dos ossos de José, que boa parte ali não conhecia. Ou melhor, ninguém conhecia, porque isso foi há quase 5 séculos antes. Que história mais estranha é essa? Eu vou ler outra vez. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. Durante o dia o Senhor ia adiante deles
numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Quando vamos ao livro de Gênesis, capítulo 50, versos 24 a 26, nós lemos essa promessa como foi feita. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem o juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. 4 séculos se passaram, e Deus então fez a sua intervenção, e o desejo de José se concretizou. Moisés tomou os restos mortais do ancestral, do patriarca José, e os transportou para a terra da promessa. Esta múmia, digamos assim, era uma evidência viva, não morta, de que Deus cumpre as suas promessas. Mas será que vai demorar 430 anos? Não dá para ser agora que Deus cumpra a sua promessa, não? Quem sabe hoje, quem sabe antes de terminar esse culto, vou ter que esperar domingo que vem, ou quem sabe o ano que vem. Aquela entrevista de emprego amanhã já não pode ser última e já estou contratado ali mesmo. Deus não é Deus de promessas? Quanto tempo a promessa de Deus levou para ser cumprida? Essa múmia está aqui para dizer isto. Por isso que não está aqui por acaso. Nenhum texto, nenhuma vírgula da Bíblia está onde está por acaso. A fé que José nutriu abençoou os seus irmãos em vida e abençoou toda a sua descendência após a sua morte. Como Abel, mencionado em Hebreus, José era um morto que, por causa de sua fé, ainda falava. O Deus, portanto, que guia agora o povo pelo deserto, carregando uma múmia, é o mesmo Deus que guiou José pelos desertos simbólicos que enfrentou. Penso que não há na Bíblia alguém que tenha enfrentado mais desertos do que José. Quando escapava de um, agora o oásis, era outro deserto. Uma sucessão de desertos. José só conhece o oásis na sua vida já na maturidade, quando assumiu o cargo de vice-rei de todo o Egito. Desertos, um após o outro, alguns colocados por sua própria família. O Deus que guia o povo pelo deserto é o mesmo Deus que fez José, já morto, sair do deserto. O Deus que guia o povo pelo deserto é o mesmo Deus que ouve a oração de José, feita quase 5 séculos antes. Esse sarcófago, essa múmia que Moisés e o povo levavam, queriam dizer o seguinte: Deus está conosco.
Deus, por vezes, meus irmãos, minhas irmãs, pode até não providenciar um livramento sobrenatural das dificuldades. Mas Deus com certeza providencia o uso sobrenatural dessas dificuldades para o nosso crescimento. Essa experiência de ser conduzido dia e noite ficou para sempre na memória dos hebreus. Quando Moisés faz um longo relato de recordação dessa experiência, Números 14, 13 a 16, ele diz: Senhor, os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem e de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouviram falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. O que não aconteceu, mas está apenas recordando aquela experiência. E em vários outros textos que eu não lerei agora, aquilo ficou gravado, não só na memória de Moisés, mas na memória do povo, e por isso Moisés recorda o seu povo disso. Mas isso de Deus iluminar de noite como uma coluna de fogo, de dia como uma coluna de nuvem, isso foi no passado, não acontece mais hoje, dirão alguns. O que temos aqui nestas experiências é, primeiro, o povo tendo que caminhar. Não dá como ser retirado e transportado para outro lugar. Nós temos que caminhar, no deserto ou no oásis. Mas, sobretudo, o que nós aprendemos com essa experiência é que Deus sinalizou para o povo o caminho que devia andar. Até chegarem ali em Etã, havia rota, havia estrada. Talvez não tivesse placa de trânsito, mas todos a conheciam. Mas dali em diante, o caminho não tinha mais orientação, não tinha mais estrada. É por isso que Deus tinha que guiar o povo, e o fez. Deus não mudou. Nós é que mudamos. Não mais precisamos de nuvens, nem de colunas de fogo, mas precisamos continuar recebendo de Deus a sua sinalização, e Deus continua a nos sinalizar. A Bíblia garante que os que são nascidos de Deus são guiados por Deus. Deus nos guia de um modo real, com a diferença que a linguagem de Deus hoje trafega por outros conduítes. As colunas de fumaça ou de fogo são diferentes hoje, mas ainda podem ser vistas. Por exemplo, sublimemente nas páginas da Bíblia, onde nós somos ensinados a como viver. E cada um de nós sabe que toda vez que nos afastamos do conselho de Deus em sua palavra, nós enfrentamos dificuldades maiores do que aquelas que são comuns à vida. As colunas de fogo e de nuvem de Deus ainda hoje brilham. Quando não havendo mais recursos humanos, Deus providencia os recursos, tal como providenciou o Cordeiro no Monte Moriá
para que Isaque não fosse sacrificado. As colunas de fogo e de nuvem de Deus hoje são vistas ainda quando os nossos corações choram e agem como bons samaritanos que veem os miseráveis deixados à morte pela violência, pelo vício ou pela fome. As colunas de fogo e de nuvem de Deus se mostram hoje quando somos cheios de toda alegria e paz por nossa confiança nele, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. As colunas de fogo e de nuvem de Deus hoje se mostram quando a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Por que eu não estou agitado se eu estou vivendo tantas dificuldades? Porque a coluna de nuvem e de fogo me orienta e me aquece. São muitas as colunas de nuvem e de fogo adiante de nós. São muitos os sinais da presença de Deus nas nossas vidas todos os dias. Deus sinaliza a sua presença quando nos prepara para a luta. E quantas vezes, ao enfrentarmos uma dificuldade, nós olhamos para trás e observamos que lá atrás houve um evento, um fato, uma leitura, uma situação que nos preparou para esse momento agora. Mas nós não sabíamos. Quando o povo foi levado a caminhar no deserto, não sabia que Deus o estava preparando para viver na terra que tanto almejavam. Deus sinaliza a sua presença quando permite que sejamos afiados pelo ferro. Deus sinaliza a sua presença quando evita que trafeguemos pela terra dos filisteus. Que Deus sabe se a nossa força é suficiente para aguentar os reveses de uma guerra. Diz, não, Israel não vai aguentar. Vamos por outro caminho. Demora um pouco mais, mas eu chego lá. Se eu fosse pela linha reta, talvez não chegasse. Deus me conhece. Deus sabe. Se Ele permitiu o deserto na minha vida, é para me preparar, mesmo dando voltas, para que vou receber adiante. Deus sinaliza a sua presença quando nos livra das dificuldades e também quando não nos livra das dificuldades. Deus sinaliza a sua presença quando nos põe em marcha, ou nos oásis, ou nos desertos. Deus sinaliza a sua presença quando nos manda para o deserto e nos deixa lá por um tempo. Deus sinaliza a sua presença quando nos sopra o coração. Como discernir o certo do errado? Quantas vezes olhamos para trás e vemos que eram duas as possibilidades. Tomamos uma. Deus iluminou os nossos passos. O nosso amigo, o nosso vizinho, o nosso colega tomou outro caminho, com consequências desastrosas. Mas nós tomamos este caminho e podemos relembrar o que Deus fez conosco. Deus sinaliza a sua presença quando nos dá força para a vida, especialmente quando isso conosco muitas vezes acontece, já não temos força alguma. Eu não sei de onde eu fui tirar essa força. Deus renovou a sua força.
ele sinaliza sua presença quando evita que enfrentemos dificuldades maiores do que aquelas que nós podemos enfrentar. Deus sabe. Na mensagem da noite vou dizer precisamente isto. Deus nos conhece. O tamanho do deserto, a dificuldade do deserto, que Deus permite na minha vida, tem a ver com aquilo que eu possa suportar. Ele conhece o deserto e me conhece. Deus sinaliza a sua presença quando nos ensina a viver num mundo hostil, que nos diz que o melhor é o fácil, o rápido, o forte. E nos mostra, e nos recomenda a que não acreditemos que melhor é o fácil, o rápido e o forte, embora ouçamos isso todos os dias. Continuarei à noite. Quero reafirmar que o Deus que conhece a minha vida, o meu coração, a sua vida, o seu coração, gostaria que a vida fosse perfeita. Mas ela não é. Por minha própria causa, ou pela causa dos outros. Deus então diz: Israel, marche. Oásis, marche. Deserto, marche. Ponte, atravesse. Eu vou lhe mandar uma nuvem dia e noite, brilhante, perceptível, para que você caminhe. Essa nuvem simboliza a minha presença. Esta é a promessa da palavra de Deus. Como eu disse, repito, nessas horas podemos nos sentir abandonados. Eu imagino que quando Moisés começou a pregar, o povo lhe dizia: Moisés, estamos aqui há quase 5 séculos nessa, cara. Esquece o negócio de José, Abraão, Isaac, terra prometida. Deve ser algum profeta que falou isso. Esquece, Moisés. Os fatos não demonstram, Moisés, o que você está dizendo que Deus ouviu o nosso clamor. Ouviu nada, Moisés. Deus não houve clamor algum, Moisés. Imagino que Moisés deva ter enfrentado muita descrença, certamente oposição. Mas quem leu agora a história, quem lê agora a narrativa, sabe que Deus fez o que ia fazer. E que de fato o clamor, como está em Êxodo capítulo 3, do povo de Israel, chegou aos ouvidos de Deus. E Deus agiu. E a soberana ação de Deus, a maior ação de Deus, não foi fazer o povo caminhar pelo Mar Vermelho. A maior ação de Deus foi estar presente no deserto ou no oásis, no Mar Vermelho e no Rio Jordão, como está até hoje. Ele não me livra de lutar, mas Ele luta comigo. Ele está comigo, aonde quer que eu vá, como quer que eu esteja. Porque Ele é o Deus de coisas impossíveis, de mandar nuvens. Hoje
expressas de outras formas para nos conduzir. É o Deus que dá vista a quem não enxerga. É o Deus que faz aquilo que nenhum de nós pode fazer. Vamos ficar em pé, vamos cantar então. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e a seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é um Deus do impossível, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é um Deus do impossível, hoje sempre há de ser. O meu Deus é um Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível pra você. Pela tua companhia conosco, porque sabemos que vais adiante de nós, vais na retaguarda de nossa caminhada, mas sobretudo vais ao nosso lado, e é por causa de tua companhia na tua palavra, tantas vezes anunciada, proclamada, prometida, e que nós sabemos que é verdade, que aqui nos encontramos reconhecendo a tua soberania e misericórdia sobre nós. Pai, te rogamos então que nos ensines a ter uma clara visão de quem é o Senhor, porque se tivermos esta visão, nós bem iremos nos desertos ou nos oásis, nos vales ou nas montanhas. O que nós queremos, Senhor, tal como pedido de Jacó, é que o Senhor esteja conosco. E sabemos, Pai, que estás. Te damos honra e glória por isto. E, Pai, te pedimos por aquele ou por aquela que presente, participante desse culto, por qualquer meio aqui, ou pela internet, e que porventura esteja se sentindo abandonada, desamparada, desassistida pelo Senhor. Que o Senhor, nesta hora, como sempre fizeste, sopre pelo teu Santo Espírito
a tua palavra de consolo, dizendo: meu filho, minha filha, eu estou com você, como estive com José, como estive com Moisés, como estive com Josué. Marche, prossiga, você não está só, eu estou com você. Faz isso, ó Deus, te rogamos, em todos nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero só recordar que hoje é o último dia para inscrição para o jantar, que se seguirá o nosso culto de ações de graças na próxima quarta-feira, às 7h30, em que o pregador será o pastor Manuel Xavier dos Santos Filho. Também quero recordar aos professores de crianças para procurar a irmã Silmar ao final do culto, por causa da festa que vão ter no dia 10 de novembro. Quero informar que o diácono de plantão essas 2 semanas é o irmão Almir Gonçalves Júnior. Quem tiver qualquer necessidade pode procurá-lo então. Temos uma boa escola bíblica agora.